A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCBC Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, vamos abordar hoje neste vídeo, irmãos, um assunto muito interessante, um assunto muito forte referente aos nossos anciãos da congregação cristã no Brasil e referente a pessoas que estão após o Cláudio Massola ser afastado, pessoas que estão aí, irmãos, perseguindo a congregação. Tinha muitos irmãos enrustidos, né? Enrustido em que maneira? Estava em cima do muro ou estava se escondendo para se manifestar como críticos. Já temos os críticos que já vêm aí criticando a congregação ao longo do tempo. Esses nós conhecemos, mas tem uma fatia de alguns que saíram da congregação por algum motivo, sabe lá Deus? Irmãos, e quando nós vemos aqui abordar assuntos referentes à congregação, que essa semana foi o assunto, foi esta reunião de aconselhamentos ao ministério, o qual no parágrafo aí 16, que diz assim: oferecimento para a pregação da palavra, o qual é uma parte que lá atrás já acontecia. Lá atrás nós já pressentia alguma coisa diferente dentro da congregação, porque havia e tem até hoje dois povos, um para servir a Deus, o outro para fingir que está servindo a Deus, né, irmãos? Que são os profetas, as profetadas, e são aqueles que Deus usa, irmãos, dentro da sua casa, aqueles que Deus usa mesmo, que Deus desce com a revelação. Está esse impasse. A congregação não tem mais revelação, ou a congregação tem revelação. E nós vamos abordar nada mais, nada menos hoje sobre o pastor que era cooperador na congregação que está no Brasil, saiu da congregação que está no Brasil, montou sua própria igreja, o qual também era do Ministério de Jandira. Dali, quando foi desfeito o Ministério de Jandira, ele montou a sua própria igreja, o qual ali a sua doutrina foi uma doutrina do pode tudo. A doutrina é acolhedora a todos, né? Até aí nós sabia que era melhor as pessoas estar em alguma igreja do que estar fazendo coisas erradas aí no mundo. E este pastor então se denominava um escolhido por Deus, porque Deus tinha lhe dado uma revelação que ele estava em uma praia catando latinhas amassadas. Como que na praia as pessoas jogam muitas latinhas na areia, né? Se não no lixo. Então, irmãos, esse pastor se denominando então um missionário para pegar as latinhas amassadas, então agora então ele largou, abandonou as latinhas amassadas, abandonou as almas, abandonou o estudo, abandonou a pregação de salvação de alma para criticar a congregação. Eu fiz um vídeo no mesmo canal aqui dizendo sobre esta parte do parágrafo 16º, que diz oferecimento para a pregação da palavra. Convém que isso seja feito sem insistência nem perda de tempo. Não convém oferecer liberdade da palavra para porter os músicos encarregados, ex-cooperadores, ex-anciães, ou a quem atende reuniões de evangelização de enfermos ou em presídios. Ainda há resistência por parte de muitos irmãos do ministério, sendo necessário atentar a obedecer a esta orientação. Nas reuniões de jovens e menores, podemos oferecer a pregação da palavra aos auxiliares de jovens e menores. A pregação da palavra não é oferecida àqueles que não tenham ministério. Contudo, irmãos de bons testemunhos, que são conhecidos do ministério, sentindo-se guiados por Deus, podem pregar a palavra. Entretanto, ao levantar-se um irmão que não seja conhecido do ministério, convém que aquele que estiver na presidência, com toda a educação
entendimento e discrição para não abater ou ainda entristecer a irmandade, orienta o referido que aguarde outra ocasião. Ao longo de todo o culto, em especial na hora da pregação da palavra, toda a irmandade e principalmente o ministério deve estar em perfeita comunhão com Deus. Irmãos, isto é um tópico, irmãos, que hoje os irmãos não podem nem redigir uma reunião, uns aconselhamentos para a nossa querida irmandade referente à nossa doutrina, né? A nossa doutrina. Esta parte que muitos estão aí falando, né? Estão criticando, e o nosso irmão Isaías de Francisco Morato, né? Que era aquele que falava, olha, Deus me colocou aqui na frente para me reciclar as latinhas, para me anunciar o evangelho, para me anunciar a salvação de alma, as latinhas amassadas, numa revelação que Deus me deu. Então agora passou a criticar tudo que nós postamos no nosso canal referente à congregação que está no Brasil, chamando nós, o meu canal, eu, de passador de pano, de puxa-saco, né? Chamando aí que somos apoiadores, né, irmãos? E pega esta parte e distorce. Irmão Isaías, preste bem atenção. Na época do irmão houve um culto, vou colocar o vídeo aqui, em que o irmão de Itanagre, o irmão Valdir de Itanagre, estava atendendo este culto, o qual este culto virou, me perdoe, irmãos, falar isto, virou uma baderna. Ninguém entendia ninguém. Aquilo era o Espírito Santo? Era o Espírito Santo? E o irmão Isaías de Francisco Morato, então foi chamado para fazer a última oração. Me perdoe, irmãos, eu estava na igreja, ali eu vi, o irmão era bem novinho, vou colocar o vídeo, o irmão era bem novinho, e vocês veem aí, irmãos, se vocês entendem este barulho, isso que foi feito dentro dessa igreja. Tem que dar liberdade para pessoas fazer isso, porque aqui nesse tópico 16 diz que não é para oferecer palavra para músico, para porteiro, para encarregado, ex-cooperadores, ex-anciães. Por quê, irmãos? Por quê? Não é porque o músico tem mau testemunho, como o nosso irmão Isaías quis insinuar. Não porque os porteiros possam ter mau testemunho, não. Tem porteiros antigos, tem porteiros que levantam-se com a palavra, e o cooperador da sua comum conhece o porteiro, conhece o músico, conhece os encarregados de orquestra. Agora eu não sei, para ex-cooperador, ex-ancião, se seria uma boa. Que já que eles não têm compromisso mais com a obra, eles podem chegar ali e pregar outra coisa, outro evangelho, né? Mas, neste caso, os que estão ali na igreja, os irmãos, eles colocaram assim, para não oferecer a palavra, porque tem muitos músicos, tem muitos encarregados, tem muitos porteiros solícitos. Isso daí é notório, irmãos. E são aqueles que levantam com a palavra todo culto, se deixar, e começam então a pregar de uma forma irresponsável. Porque, como diz essa última linha desse parágrafo aqui, ao longo de todo o culto, em especial na hora da pregação da palavra, toda a irmandade, principalmente o ministério, deve estar em perfeita comunhão com Deus. Irmãos, vocês viram esse vídeo que eu coloquei aí anterior, irmãos? Que comunhão, que coisa gostosa, pelas visualizações, pelos comentários da nossa irmandade, vocês devem ter percebido a comunhão. A irmandade está precisando de comunhão na igreja, a irmandade está precisando de se alimentar espiritualmente, irmãos. E o ministério colocou-se essa reunião de aconselhamento, irmãos, eles colocaram em tempo, para que a igreja não vire bagunça, para que aqueles que querem fazer do púlpito centro de profecias que não cumprem,
É o que eles falam aí fora, os críticos. Ah, porque a palavra não se cumpriu na vida de um, não se cumpriu na vida de outro. É porque eles próprios, lá no passado, fizeram isso. Pregaram coisas que não se cumpriram. Aí eles saíram da igreja por qualquer motivo, logicamente, né, rebeldia, sei lá o que aconteceu, e hoje estão do lado de fora jogando pedra. Mas isso é sequela lá da década de 80 e de 90, irmãos. É sequelas, né? E se acham aí os mais, né, que foram, que o ministério ficou perseguido, né? E eles jogam, eles usam, né, de vingança agora. E foi o estopim, foi quando Cláudio Massola não voltou para o ministério, porque está doente, mas está com o ministério de ancião, mas não voltou para o cargo. Então, irmãos, esta reunião de aconselhamento foi, nesta parte, foi para aconselhar esses que fazem da casa do Senhor bagunça. Porque tem os evangelistas que Deus usa assim, tem os irmãos que atendem os presídios que Deus usa. Os irmãos não generalizou todos, mas os irmãos já mostrou para o ministério para não oferecer a palavra. E sim, quando um levantar e eles vê que aquele um tem um bom procedimento, tem, né, prega sempre a palavra, irmãos, fique em paz, pode pregar. Mas tem aqueles que o ministério tem que barrar, porque senão o prejuízo na igreja e no meio da irmandade é demais, irmão. É demais. Estamos em tempos difíceis, irmãos. Estou fazendo esse vídeo para alertar a nossa querida irmandade que estamos em tempos difíceis. O povo quer ir para a igreja para ouvir voz de Deus e não de homem. Isto mesmo. Você às vezes fala: Senhor, eu estou aqui em Goiás, eu queria ouvir uma pregação lá de São Paulo, como uma irmã na live disse. Deus abençoe, irmão Paulo, uma pregação de São Paulo, e eu aqui em Goiás ouvindo, uma pregação como ontem, irmãos. Que pregação linda, que pregação inspirada pelo Espírito Santo. Tão bom quando nós chegamos dentro da casa do Senhor com os nossos propósitos, com as nossas causas, e Deus usa do servo de Deus, e a gente vê que realmente o Espírito Santo desce ali e vem que nem uma flecha no nosso peito, alimentando, irmãos. Uns falam: a congregação está em ruína. Irmãos, isso é voz de Satanás, isso é voz do inimigo. Não está em ruína. Sabe por que a congregação não está em ruína? Porque a congregação é composta pelo povo. O povo somos nós. E se nós vamos buscar a Deus, nós não estamos em ruína, porque Deus está falando conosco. Em ruína está aquele que não ouve mais e não sente mais a presença de Deus, por querer estar no erro e no engano. Eu vou colocar aqui um culto na década de 80 ou 90, não me tenho muita memória, para vocês verem este culto. Esse culto foi atendido pelo nosso irmão Valdir de Itanagra na época. E depois da pregação, irmãos, olha só o que aconteceu no culto. Preste bem atenção. Aí, irmão, é o nosso irmão Isaías de Francisco Morato. Ele é pastor da nova CCB. Não sei se está afastado da nova CCB, mas ele era cooperador na congregação, foi para o ministério de Jandira na época, e do ministério de Jandira, então, cada um saiu e fez a sua igreja. Samuel Trevisan CCA, ele nova CCB. Mas, irmão, veja neste culto que ele está orando, porque quem está
na presidência era o nosso irmão Valdir de Itanagra. Olha só, ele começa a orar, né? Até aí normal. Mas imagine o jeito que fica a igreja. Olha só. Irmãos, vocês podem perceber, teve a hora da oração, que o Francisco Morato estava orando, e tem a hora do Valdir Tanagra, que estava atendendo o culto, estava na hora da palavra. E ali, irmãos, mediante a irmandade pular, ficar se abraçando, ficar pulando, pulando, a organista ainda tocou o hino juntamente. Aí você estava ali no banco, você não sabia se prestava atenção na pregação, se prestava atenção no hino, se prestava atenção naquele circo armado, todos ali abraçados e pulando. Esta obra de Deus não é assim. Queriam deixar assim desta forma, para que quando, né, as almas, os que iam visitar a congregação, entrasse aquelas portas para dentro, ia falar: meu Deus, que bagunça, um tocando daqui, outro se agarrando de lá, e o irmão pregando, ninguém, né, muita coisa acontecendo em pouco espaço de tempo. Irmãos, a pessoa ia ficar assustada. Irmãos, e esse tópico veio para alertar isto. Isso daí, irmãos, são cultos, né? São cultos e que aconteceu, e hoje esses que vêm aqui na mídia falar em que a congregação é profetada, que a congregação é isto, que a congregação é aquilo, irmãos, tá aí a prova, irmãos. Tem um pouco número que fazem isso hoje? Tem. Mas antigamente era direto, irmãos. A glória de Deus desaparecia dentro da igreja, porque o homem queria aparecer e deixar Deus sem aparecer. E hoje em dia, o que nós ouvimos aí, sabe o que é? Não, tem que ter leitura bíblica, tem que estudar a Bíblia para pregar. Por quê? Estudando a Bíblia para pregar, não tem como eles pregar pela revelação. Eles vão fazer o circo que eles sempre fazem. Essa não é a congregação de hoje. A congregação de hoje, você entra dentro daquela casa de oração, dobra os seus joelhos, Deus te visita no silêncio. Não precisa de barulho, não precisa de se ficar batendo na madeira, ficar batendo palma, ficar pulando. Não precisa. Este Deus, ele visita o coração na calma. Ele entra no íntimo do seu coração e faz a festa contigo ali dentro. Vamos ver mais um pouquinho, irmãos. Vamos lá.
Teve um que falou ali no banco, meu, que doideira é esta? Isso não é comum na congregação. Hoje, irmãos, nós vemos aí na internet muitos falando que a obra de Deus, que a congregação, que o irmão Paulo é passador de pano, que o irmão Paulo defende a obra, que o irmão Paulo puxa saco de ancião, de cooperador, né? Aqui onde eu moro, todo mundo sabe aqui que eu não sou de ficar puxando saco de ninguém, nunca fui. Sempre eu tratei dos irmãos igual. Tem ministério, quem me conhece sabe disso, né? Trato igual desde o que vai à igreja até o ancião. Para mim é irmão do mesmo jeito, não tem patente. Que somos aí alienados à congregação. Mas irmãos, uma coisa eu peguei essa época. Eu peguei essa época e olha só, irmãos, quando tinha desta forma, na maioria das vezes, irmãos, nós estávamos ali dentro da igreja e vi uma dúvida na hora da palavra. Será se eu estou em erro? Será se eu estou em pecado? Será se Deus não quer falar comigo? Porque está todo mundo pulando, abraçando. O irmão aí no púlpito agachou, colocou a mão na cadeira. Uma cena em que nós não vê na igreja. Mas desde lá, esses tópicos vêm melhorando cada vez mais. E olha, irmãos, custe o que custar, esse tópico daqui, que a congregação emitiu, é para o bem da obra de Deus daqui para frente. É para o bem da obra de Deus daqui para alguns anos. Irmãos, muitos falam que está em ruína, né? Mas se o povo se atentar ao que está escrito aqui, irmãos, vai chegar dias que nós vamos entrar dentro da casa do Senhor. Antes de nós dobrar o joelho, Deus vai tomar a gente lá no corredor, que é para o bem da obra de Deus. É a simplicidade e o zelo pela obra de Deus. Me fizeram essa pergunta, irmão Paulo, esta parte que você colocou no canal sobre não oferecer palavras para irmão, vamos falar o certo. Aí está, músico, encarregado de orquestra, né? Ex-anciães, ex-cooperador. Mas na realidade, o que esse parágrafo quer dizer, para não dar liberdade para bagunceiros, para irmãos que fazem da casa do Senhor bagunça, que ao mesmo tempo que toca o órgão, ficam os irmãos se abraçando. Tem irmão que manda se abraçar, irmãos, para que faça aquele movimento. E tem pessoas ali que olham aquilo e falam: meu Deus, não estou sentindo nada. É Deus ou não é? É Deus ou não é? E põe em dúvida a obra de Deus. Põe em dúvida o Espírito Santo. O Espírito Santo não é desta forma. O Espírito Santo entra no teu coração. Você sente a presença de Deus. Você sai no silêncio, dando glórias a Deus. Não precisa você se expressar para ninguém que Deus falou contigo aquela noite. Sim, você às vezes, de tanta alegria, você acaba chegando para uma irmã, né, para um irmão: olha, Deus falou comigo, que maravilha, vim buscar essa palavra, olha, estou jubilando de alegria. Mas sem barulho, sem bater palma, sem bater no banco, sem abraçar ali, ficar abraçando, irmãos. Irmãos, os tempos estão difíceis, irmãos. Irmão Isaías de Francisco Morato, o irmão deveria, né, se preocupar com as latinhas amassadas. Eu já falei isso. O irmão falou que Deus te deu uma revelação do irmão pegando latinhas amassadas, que o irmão mesmo comparou as latinhas amassadas com as pessoas fora da igreja. O irmão fazendo isto, criticando uma denominação, o irmão fazendo isso, Deus vai se alegrar, irmão Isaías. O irmão se juntando à crítica.
O irmão até um tempo atrás estava pregando a palavra de Deus em sua igreja. O que aconteceu que o irmão não está mais pregando? O irmão virou crítico de uma hora para outra. O irmão virou crítico. Porque de cooperador o irmão foi para pastor e de pastor o irmão voltou a ser crítico. E o crítico, irmãos, veja bem, irmãos, eu vou explanar, eu já vou ser reto e direto. Percebe-se que após o irmão Cláudio Marçolas ficar fora por doença, apareceram aqueles que estavam só esperando o Cláudio Marçolas se retirar para vir com vingança e ainda falar que o servo de Deus que está doente pagou por tudo que fez. Para nossa querida Irmandade da Congregação Cristã no Brasil, o Cláudio Marçola foi um dos melhores presidentes e foi ele que encheu as igrejas após a pandemia. Vamos ouvir mais um pouquinho para vocês verem. Esses vídeos que eu estou colocando, irmãos, são pessoas desse tipo aqui, né? A Irmandade aí se agarrando, se abraçando, porque o que o pregador passa, a Irmandade faz. Por que tem igreja sadia? Por que o Jardim Ara é sadio? Porque uma vez o Isaac Marquisete estava pregando na eloquência como assim, do jeito que Deus usa, no dom dele. E uma irmã começou a bater palma, ele brecou a irmã na hora. Irmã, por favor, irmã, não bata palma. Receba a palavra no seu coração. Se regozije dentro do seu coração. A alegria, o sorriso estampado. Sem fazer barulho. Esta obra não é obra de barulho. Então, irmãos, aqui está esse aconselhamento do 16. É para esse tipo de situação que aconteceu lá no passado. E hoje está aí na internet a crítica vindo falar para os quatro ventos dos quatro cantos, né? Que a congregação é cheia de profetada. Profetadas são esses que lá no passado fizeram esse tipo de coisa. E hoje tem uma parte, mas mediante isso daqui, que os irmãos já estão colocando em prática, vai diminuir. Porque nós queremos voz de Deus e não de homem. Né, irmãos? Essa obra é santa, linda, imaculada. Deus fala, Deus revela. E nós sabemos, queridos, e nós sabemos que não estamos aqui passando pano em nada, né? Omitindo nada não. Estamos aqui falando que nós somos um povo mais feliz da terra pelo fato de Deus falar com a nossa alma através do seu Espírito Santo. Vou colocar mais um trechinho desse vídeo para vocês verem como que era o que o ministério não aceita. E hoje em dia eles vêm aí falar que foi tudo perseguição do ministério, mas a doutrina dentro da congregação tem que ser feita. Preste atenção. Aí, veja bem, um abraçou o outro, né, uma pessoa ali no púlpito, e acabou o culto, e ele chamou alguém para ir orar. Quem era? Isaías, de Francisco Morato. Tá até com o cabelinho enroladinho assim, né, de óculos, tava bem novo nessa época. Entendeu, irmãos? E foi um culto em que o ministério, com certeza, na época, pegou no pé. Com certeza mesmo. Isso não era já aceito lá atrás. Preste atenção.
Irmãos, eu vou colocar até o óculos para falar com vocês esse finalzinho de vídeo. Vamos servir a Deus em espírito e em verdade. Não vamos fingir que estamos servindo a Deus. Com certeza, quando chegaram em casa nesse dia, estavam todo mundo rouco. E vocês perguntam neste dia, qual foi a palavra? O que Deus falou? Não lembram. Com certeza tinha pessoas ali no banco, ouvindo aquilo e chorando, mas falando com o Senhor. Senhor, tá todo mundo nessa eloquência, se abraçando, organista tocando, os músicos tocando juntos. E só eu que estou aqui sem sentir nada. E essa pessoa podia estar perguntando bem assim, é eu que estou errado. Mas na realidade essa pessoa não sabia que ela é que estava certa. Ela foi buscar algo em que o homem aquele dia passou na frente do Espírito Santo. Hoje, século 21, 5 de outubro de 2024, culto que nós estamos congregando, nós estamos sentindo a presença de Deus já no primeiro hino do silêncio, quando nós prostamos os joelhos, Deus já fala no nosso coração. Deu uma diminuída. Irmãos, é tão bom nós comer a palavra de Deus na tranquilidade e saber que cada palavra que Deus está dando na boca do seu servo está caindo no nosso coração. Não nos deixemos se enganar. Se o ministério colocou o tópico 16 na reunião de aconselhamentos para não dar liberdade para pessoas que não conhecem, chega ali, querer ler a palavra, ou pessoas complicadas desta forma. Eles caracterizaram irmãos evangelistas, para não dizer profetas. Eles caracterizaram irmãos que atendem o presídio, porque tem uns que atendem e faz disso. Tem outros que já atendem e já ali mesmo já tem aquele dom que Deus dá. Irmãos, nós estamos caracterizando todos. E cada comum tem o seu músico, o seu evangelista e o seu irmão que atende o presídio, que lê a palavra e tem honra na sua casa. Porque o ministério vê que é o irmão que realmente Deus usa na palavra. Isso não é proibindo todos e todos. Nós temos que aqui, irmãos, definir que nem tudo especificamente o ministério pode colocar aqui. Correto, irmãos? Nem tudo. Então, vamos, reunião de aconselhamento ao ministério. Vamos ficar na comunhão quando chegar dentro da igreja. Irmão Francisco de Morato, o irmão, quando eu faço os vídeos aqui defendendo a obra de Deus, o irmão sempre faz um vídeo aí aproveitando o título, aproveitando a minha capa, aproveitando para o irmão ter mais visualizações, mas faça uma coisa coerente. Hoje, se a crítica está aí, se as pessoas estão aí criticando, é por causa de vocês lá no passado que agiram desta forma. Hoje é fácil chegar na internet e falar: sou perseguido pelo ministério. Mas vai ver o que vocês fizeram. Vai ver o que vocês foram orientados a não fazer e vocês permaneceram fazendo. Criando dois deuses. Aquele Deus que manda você fazer e aquele Deus em que você realmente deveria ouvir e pregar o que ele só manda dizer. O que Deus só manda você dizer, a glória é para ele. Se você falar algo em que não manda dizer, a glória é para você. Então, irmãos, não nos deixamos de enganar. Eu peço encarecidamente para nossa querida Irmandade, vamos comentar, vamos dar resposta neste vídeo. O anterior vocês deram resposta. Fiquei muito feliz e é assim mesmo, irmãos.
a partir do momento em que eu falei aqui para vocês, vamos interagir, é tempo de nós interagir as coisas de Deus. Não nos omitir, irmãos. Falar as coisas e nós ficar calado, né? Não vamos brigar, rebater, xingar, não, irmãos. Nós somos um povo zeloso e de boas obras. Então vamos falar realmente o que é a verdade. Tá bom, irmãos? Que até nós dizendo que é verdade, nós estamos anunciando o Evangelho para aqueles que não conhecem ainda o Evangelho de Cristo. Tá bom, irmãos? Vamos deixar aí, compartilhe, dê o joinha, vamos fazer este vídeo subir. Porque nós somos o povo mais feliz da terra, porque Deus fala com as nossas almas na congregação cristã no Brasil. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.